Já pronto. Agora sim. Agora foi. Então, gente, primeiro eu queria super agradecer a presença de todos vocês e também, sobretudo, ao Milton, agradecer que ele aceitou o nosso convite. A gente se conhece há muito tempo, muitas de nós aqui já fomos estudantes orientandas também, Milton, ou desorientadas, né? Essa relação assim. Bom, esse é um ciclo de encontros que a gente organiza e realiza já há algum tempo, organizado pela nossa linha de pesquisa da pós, que é a arte, se chama Arte, Experiência e Linguagem, é uma linha do Pepe Gartes, e esses encontros são feitos em parceria com os projetos e dos professores da linha, então, com os projetos Arquitetura de Artista, da Maru Fatorelli, Arte e Materialidades Elementares, da Ana Teresa Prado Lopes, Corpo Ambiente, da Heloísa Abrantes, Diante dos Olhos, da Regina de Paula, Imagens em Descompasso, da Ana Lu Cunha, Experiências Indiciais, que é meu próprio, Inês de Araújo, Processo como Imagem, da Cristina Salgado, Sistemas Sensíveis, Plásticos, Sonoros, Discursivos, etc., do Ricardo Basmal, e Arte Ambiental e Prática Social, do Jorge Mena Barreto. Esse formato online do nosso ciclo de encontros começou na época da pandemia, mas a gente tem esse programa desde de 2017. Então, agora vai fazer quase, está fazendo quase, sei lá, daqui a 2 anos vai fazer 10 anos. A gente já teve, acho que uns 15 encontros, contando com os encontros presenciais e encontros online, e isso vai constituindo um acervo contemporâneo de artistas falando sobre os seus processos e uma conversa aberta. E como a gente estava comentando aqui, é quase que raro hoje em dia um acontecimento desse tipo dessa voz do artista, né? Então, eu vou fazer uma breve introdução e os encontros ficam no canal YouTube Arte, Experiência e Linguagem. Depois, quem tiver interessado, pode ir lá, é fácil de encontrar e assistir o que quiser. A minha introdução vai ser assim breve. Eu só queria falar de algumas produções recentes do Milton Machado, que inclusive nesse momento está vinculado ao nosso programa de pós-graduação da UERJ e desenvolvendo também um projeto que vai ser instalado em loco. Vamos ver se ele vai falar ou não. O Milton Machado é um artista, professor e pesquisador, cuja atuação e obra remonta aos anos 70. Recentemente, em 2025, ele realizou a exposição Achados entre Perdidos no Paço Imperial. Nessa mostra, que reunia desenhos e uma grande instalação, O Paraíso Perdido do Milton, imediatamente, desde o título, a gente se via assim jogado numa situação de espelhamentos estranhos que geravam ruídos de compreensão e contradições entre o que era visível e legível. E isso ia acentuando aspectos específicos e inespecíficos, tanto dos desenhos quanto da instalação, e como era o diálogo entre esses dois movimentos, assim, de um só movimento do trabalho, de, das relações da imagem e da linguagem também, né? Nessa exposição, talvez o exemplo mais óbvio dessas estranhas associações ou dissociações era a própria duplicidade do nome próprio ou apropriado, né, do artista e do poeta britânico John Milton, cujo poema Paradise Lost, publicado no século XVII, era evocado no título da exposição, Paraíso Perdido, e essa aproximação assim estranha era só uma pequena
introdução, assim, é, de um jogo que se estendia também para além das traduções ou a associação entre os nomes, e há uma espécie de rumor que ia contaminando todos os trabalhos, assim. A gente tinha um rumor enigmático que a gente escutava enquanto atravessava a instalação, que no primeiro momento passava despercebido, e que, de uma certa maneira, ia capturando a nossa atenção, assim como nos desenhos, que você reconhecia as coisas e, ao mesmo tempo, todas as coisas se misturando. E aí, quer dizer, era um percurso cheio de pistas e desconfianças, assim, né? E que as coisas que se via e que se lia, elas, embora não se correspondessem, elas iam se respondendo. E isso ia provocando, assim, umas certas semelhanças ou dissemelhanças irônicas. Eu estou, assim, chamando a atenção disso, embora para quem não tenha visto a exposição, é estranho só acompanhar uma descrição já na forma de um comentário, porque talvez esse seja um traço de borrar traços, né? Que é um fio condutor muito, muito próprio, assim, a maior parte das obras do Milton e das reflexões dele enquanto artista e da atuação dele desde sempre. A atuação inicial do Milton, ela coincide com a época da ditadura, e ele tem uma formação em arquitetura e desde sempre ele cria esses projetos impossíveis, fictícios, e que são, por outro lado, absolutamente rigorosos e precisos em relação aos sistemas de coordenada, aos códigos e linguagem adotados e transgredidos, né? Sempre alguma brecha assim escapa essa precisão. Essas obras que usam meios diversos, desenhos, vídeos, instalações, narrativas inventadas, elas todas são perpassadas por um humor e por uma ironia que faz a gente ter uma relação com a imagem, com o texto, com a objetividade, com a subjetividade, tudo isso vai sendo posto em questão e os afetos, e também a dimensão política de tudo isso, a dimensão arquitetônica e desconstrutiva. E pouco a pouco, ao longo desse percurso cheio de umas curvas, de becos também, tem uma ferida maior, assim, que vai sendo colocada, né, ao vivo dessas mais de uma maneira mais corrosiva, assim, dessas relações intrincadas entre a história e o esquecimento, e gerando uma grande indagação sobre o lugar, sobre a arte, sobre a cultura. Nessa exposição, o crítico, o historiador Filipe Scovino, que era o curador da exposição, Achados entre Perdidos, ele usa uma expressão muito bonita. Ele fala sobre os desenhos do Milton e também evocando um pouco a instalação como uma escrita de ruínas. E ele observa que o Milton, esses desenhos, esse trabalho, vai confundindo esse olhar domesticado que a gente tem, esse olhar que lê o nome e vê a forma como se fossem a mesma coisa. E ele diz que nesses desenhos o que nomeia torre, ponte, janelas, andaimes, edifícios, cidades, são destroços de construções. Ambos os desenhos e instalações são feitos, em geral, de fragmentos e ruínas, e requerem uma espécie de ir e vir desse olhar que atravessa é, esses trabalhos e suas diversas perspectivas ao mesmo tempo, por assim dizer. E tudo isso, esse significante, digamos assim, da ruína,
ele tem relação com uma série muito importante do artista, que se chama História do Futuro, que é uma série em andamento há mais de 30 anos. Então, é um futuro que se estende, que assim se infiltra por diversas temporalidades, né? Bom, eu vou terminar aqui só mencionando bem rapidamente o nome de algumas outras individuais recentes do Milton. Arte Não, Desenho, na Nara Rosler, 2021, Rio de Janeiro. X, na Nara Rosler, 2016, Rio de Janeiro. Cabeça, Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, BH, Belo Horizonte, 2015. E Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, Rio de Janeiro, 2015. Mão Pesada, Nara Rosler, São Paulo, Brasil, 2013. Algumas, também vale mencionar algumas exposições coletivas em memória, na Caixa Cultural Rio de Janeiro, no Polvorosa, no Museu de Arte Moderna, MAM, Rio de Janeiro, 2016, Made in Brasil, Casa Daros, 2015, Rio de Janeiro, Imagine Brasil, DHC Art, Foundation for Contemporary Art, 2015, em Montreal, Canadá, Where the Streets Have No Name, no CSS Bard and Hessel Museum of Art, 2014, Nova York. Também, bom, algumas coleções, a gente podia não esquecer, né, que a obra do Milton está no Museu de Arte Moderna, no MAM, do Rio de Janeiro, no Museu de Arte de Lima, no Peru, no Museu Cívico de Bellina, na Itália, na Darius Foundation, Zurique, Suíça, na Access Collection of Art, Latinoamérica, Scala University of Access, Reino Unido, e na Pinacoteca de São Paulo. É só para dar essa ideia dessa também geografia que se espalha. E agora eu vou passar a palavra para o Milton. Assim, só terminaria citando uma frase que eu achei muito bonita desse texto, dessa exposição Achados entre Perdidos, do Felipe Scovino, que ele diz que o artista ele é sujeito das imagens, ele luta contra imaginários. Assim, então eu passo a palavra para o Milton. Que coisa boa de ouvir, ótimo. Você pode continuar se você quiser. Porque eu estou com uma dificuldade técnica que eu peço a ajuda de vocês, que eu não consigo fazer o share. ah, vocês sabem fazer isso? Eu costumava apertar essa setinha verde aqui no meio da É, barra inferior, e aí aparece um monte de possibilidades, que eu não sei qual é a minha. Eu quero compartilhar a tela toda. Vocês sabem como fazer isso? Acho que agora, agora deu certo. Vocês estão vendo aqui um igual a N, um intervalo? Isso. Então alguma coisa vai acontecer. Bom, olha, esse PowerPoint eu fiz é uma espécie de guia para eu mesmo não me perder. Eu fiz hoje de tarde, assim, de improviso, mas é porque tem algumas questões que eu diria teóricas que são importantes como introdução ao que eu quero falar. Uma delas é isso aí. Um igual a N é um título de uma exposição que eu fiz nos anos 80 e depois eu repeti em outras épocas, que tem uma espécie de um enigma curioso, né? Que é o número que inaugura a contagem, né? Número um, igual ao N, que é uma ideia de indeterminação, né? Então, assim, é um parênteses que é um intervalo, portanto, né? Onde você coloca o que você bem entender. Esse N, que é uma indeterminação, você pode colocar o que você quiser. O segredo do universo, a ideia de Deus, a unidade, a história do futuro, alguma coisa qualquer, um número, qualquer coisa. Mas isso para igualar esse valor, essa potência do N ao número um, que é o primeiro número, o início da contagem, né? E isso aí é garantido a veracidade ou a eficácia desse intervalo
pelo fato de estar entre parênteses, né? Então, por exemplo, vão falar de pintura, vão falar de arte, ok, bota a arte entre esses dois parênteses e você pode falar o que você bem entender, porque é um intervalo, é uma coisa modulada, uma coisa como um módulo na arquitetura, na matemática, é uma coisa que se repete, mas que é sempre diferente, né? Então esse título é muito importante porque ele, de certa forma, sublinha uma série de posturas do meu trabalho que a gente vai ver, espero que a gente vai ver. Deixa eu ver aqui. Então vejam, esse negócio de não, como é que eu faço para ir aqui? Você tem que pedir para a Ana Lu mudar a página quando você. Passar para o próximo, isso, exato. Então vejam, esse um igual a n não é tão indeterminado assim, né? A coisa de máquinas situacionais é uma coisa que a filosofia define como uma espécie de máquina inesperada, né? Uma máquina que o filósofo que pensou isso, ele diz assim: a natureza não se mostra como uma coisa só. A cada vez que ela aparece, ela se mostra de um modo diferente. Então, o Lyotard, ele fala, o outro filósofo francês, ele fala: não adianta os artistas fazerem trabalhos que exemplifiquem a natureza, porque a cada vez que ela aparece, ela é uma natureza diferente. E aos artistas, isso não. O que os artistas fazem alternativamente? Eles ensaiam. É o Lyotard defendendo o ensaio como uma forma eficaz e eficiente para falar justamente dessa indeterminação, dessa instabilidade, né? É claro que o parêntese ele deve ser uma espécie de moldura, uma espécie de enquadramento, né? Mas que precisa ser quebrado. Quando eu fiz o História do Futuro, que é datado de 1978, quando eu comecei o trabalho, né? Eu me lembro que no texto descritivo eu falava que o conteúdo desse trabalho de História do Futuro só é válido dentro das margens estritas dos meus papéis de desenho. Depois eu percebi que isso é uma irresponsabilidade da minha parte. E corrigi isso numa viagem que eu fiz para a Itália, para expor no Museu Cívico de Belina, que é um lugar muito curioso, e porque é necessário, ao contrário de manter os parênteses, de manter as molduras, as margens, os limites, os borders, né? É importante quebrá-los. Para quê? Para que você possa colocar em contato o interior, a interioridade do trabalho com a sua exterioridade. Por falar em sua exterioridade, o subtítulo da minha tese de doutorado, em inglês é After History of the Future, Art, entre parênteses, and its Exteriority. Ou seja, a exterioridade de qualquer coisa, de uma ideia, de uma teoria, de um trabalho de arte, ele já embora ele seja interior, em itálicos, tá? Porque é uma coisa de pertencimento da própria interioridade. Essa sua exterioridade, embora seja exterioridade, ela já é interna, como um valor intrínseco do trabalho, da ideia ou da teoria. Tem algumas coisas que ilustram isso de forma curiosa. Por exemplo, o Heidegger, que é um filósofo que eu uso muito nos meus textos, ele fala uma coisa muito bonita. Ana Lu, pode virar a próxima. Exatamente. Eu estou tentando mostrar como que nesse conjunto de uns iguais a n, no anterior, não tem como eu voltar, né? Para voltar no anterior. Ana Lu, volta lá. Vocês veem que é uma espécie de correnteza, né, que tem uma direção horizontal que se estende longitudinalmente, mas tem um corte transversal que vem de cima para baixo, que é vertical, portanto, e que reafirma a autenticidade, digamos, a validade do intervalo igual a ele, né? É por isso que eu chamei de geometria d'água. A geometria d'água é uma coisa incalculável, uma coisa que você não tem como avaliar, né? Em litros já é uma variação da matemática, não é da água, né? Geometria d'água é uma coisa
diluída, enfim, por ser líquida também, é uma coisa que fica esperando algum estado sólido, né, para poder ser percebido. Né? Então, eu digo, tudo é intervalo e modulação. Em um sistema infinito de cenários, nada está fora de cena. Isso é fundamental. Vamos lá, por favor, próximo. Então, eu me lembro desse Andrew Benjamin, que é um filósofo que eu assistia muito palestras lá em Londres, nos 7 anos que eu morei lá, um cara muito brilhante, super filósofo, que ele falava, toda a aula ele falava da lógica do apart, a part. Né? A part é uma parte separada, né? E a part é uma coisa que, embora seja a parte separada, faz parte do sistema, percebe? Isso aí resolve um monte de problemas. Por exemplo, as palavras-chave, pertencimento relativo, clareira Liston, do Heidegger. O que é a clareira? Eu repito isso talvez excessivamente, vocês me desculpem, mas eu acho fundamental esse raciocínio e esse conceito de Liston, ou seja, clareira em português. Né? Ele fala o seguinte, se você está dentro de uma floresta, a maneira mais eficaz de você perceber que está numa floresta é se você estiver numa clareira, ou seja, onde não tem árvore. Porque a clareira, onde não tem árvore, entra luz e você, portanto, percebe que você está numa clareira. A clareira seria o ponto escuro da floresta, né? Seria é muito lindo esse trabalho. Esse pensamento do Heidegger, isso se aplica, por exemplo, a outra ideia dele, que é uma espécie de fissura constituinte dos seres, né? Ou seja, todo ente, todo ser, ele é fissurado constitucionalmente. Entendeu? Existe uma espécie de fissura que faz parte, é a tal da interioridade que vira exterioridade. É uma falha que é necessária para você entender a falha ou a eficácia do sistema, entendeu? Então, isso aí, a coisa do aparte. Aparte tem a ver com o pertencimento do N, que é indeterminado, a esse intervalo que é de intensidades. Né? Não é uma coisa de contagem, como o número 1 pretende fazer. É uma lógica de intensidades. Ou seja, você vê esse sistema aqui, esse gráfico 1 igual a N com esses parênteses, foi uma sorte minha. Entendeu? O meu uso muito precário de computador na época gerou essa imagem. Eu falei, poxa, genial essa coisa dessa correnteza, né, de água na vertical e na horizontal. Então, vejam, é uma lógica de intensidades. Há muito tempo que eu estou percebendo a diferença entre a probabilidade e a possibilidade. Aí eu vou falar rapidamente do Montaigne, né? Porque para o Montaigne não importava que as coisas fossem possíveis. Eu tenho essa mania do ping-pong, do ping-ping, do pong-pong, né? Que é aquela ideia é um problema da física teórica que significa que você pede que você calcule o número de probabilidades de uma bola de ping-pong sendo arremessada contra uma parede de concreto e de atravessá-la. É claro que é impossível, né? Mas para o Montaigne não importa que aquilo seja impossível. O que importa é que seja provável. Né? Possível, claro que não é. Uma bola de ping-pong jamais vai atravessar uma parede de concreto. Mas a probabilidade é possível. Né? Como que você vai provar uma coisa dessas, um absurdo desses? Através da geometria não euclidiana, através do teatro do absurdo, através dos objetos de arte, através do discurso alternativo, através de um outro lado, né? Através de uma certa exterioridade, que já está, apesar de ser exterioridade, já está no interior do objeto, como uma promessa de alguma coisa que vai acontecer. Aí entra a lógica do evento. Né? O evento é uma coisa inesperada, infelizmente traduzida como acontecimento, que é uma péssima tradução. Em inglês é event, em francês é événement, e em português é acontecimento. Pois é justamente o contrário do acontecimento. É um acontecimento que acontece eventualmente. Né? É uma coisa que produz um susto, produz uma surpresa, porque é uma coisa que vem não se sabe de onde. Né? Existem vários textos bonitos sobre a questão do evento. Né? Distâncias em proximidade, uma certa ou incerta teoria da arte, é o título de um livro que eu estou preparando com a editora da UFRJ. Já está em diagramação e eu estou tentando fazer com que seja uma coisa impressa em vez de um PDF apenas. Né? Então, vejam, distâncias em proximidade.
tem aí já a questão do apart apart, né, do Andrew Benjamin. Tem aí já uma coisa dessa existência interna que promete ou que precisa da exterioridade, né? E uma certa ou incerta exterioridade, porque é um texto, são 50 textos selecionados da minha autoria e que produzem uma espécie de teoria da arte. Por isso que eu digo uma certa, ou talvez mais do que certa, uma incerta teoria da arte. Ou seja, eu acho que a teoria da arte mais eficaz é aquela que admite o erro, que admite a sombra, que admite a máscara, admite o outro lado, admite a mentira. Lembrando Nietzsche, né, que fala que a arte ela mente pela própria natureza. Mas o que faz com que essa mentira seja válida e nobre, a palavra que ele usa, eu acho, é que ela produz novas verdades. Então, assim, isso significa dizer que a única coisa que não mente é a ficção. Né? Pode passar, por favor, Ana Lu. A última frase, portanto, acreditamos na ficção. A ficção não mente. A única coisa que não mente é a ficção. Né? Graças a isso a gente tem a literatura, tem a arte, tem as narrativas todas, né? Inclusive os trabalhos, as novelas de televisão e os noticiários da televisão, que mentem descaradamente e a gente assume aquilo como verdade. Tem uma outra frase que é importante, que é uma frase em italiano, nessuna cosa si vede senza la luce. Faltou aqui o L antes de UT. Tá, tem que corrigir aqui, tá? Depois eu corrijo. Não se vê nada sem a luz. Isso quem falou foi o arquiteto e pintor Lorenzo Ghiberti, florentino, do século XVI, do Renascimento. Né? Enfim, isso é interessante. Não se vê nada sem a luz. No entanto, o que diz o problema logo abaixo. Para se ver algo, é preciso iluminar esse algo. Isso é uma coisa da física quântica, né? Mas a luz faz mover o objeto, de modo que o que vemos é uma visão parcial e incompleta da realidade. Portanto, depois tem várias. Bom, a gente pode fazer um paralelo com a caverna de Platão, pode fazer um paralelo com o físico da física quântica que diz exatamente isso, que você precisa iluminar alguma coisa para poder vê-lo, né? Mas acontece que isso que você está vendo provisoriamente, incompletamente, não é o real, não é o objeto real, é o objeto transformado em movimento. Portanto, que a gente nunca vê a coisa como ela é, percebe? Isso é muito angustiante, é mais angustiante, eu diria, do que a caverna do Platão, né? Vamos lá, vamos seguir, Ana Lu. Pulou um. O que quero que você veja é a sombra é o título de uma entrevista que eu dei para a Arte Ensaios, que foi publicada, não sei, há alguns anos, na época que a revista era impressa, né? Ou seja, eu não quero que vocês vejam a luz, não quero que vocês são vocês, eu, não todo mundo. Eu não quero mostrar, eu não quero mostrar a luz, eu quero mostrar a sombra, porque a sombra implica na existência de luz, né? Então você vê a sombra e a luz. Questionar a luz é a promessa da certeza afirmativa. Vejam as estratégias que resultam de você assumir o outro lado, né? O monstro, a sombra, a máscara, o erro, essa coisa assim. Sobre o erro tem uma frase bonita do Beckett, né, que ele fala: falhou, fale de novo, tente de novo, fale melhor, né? É muito bom esse negócio, né? Então, criticar o etandonei, ou seja, o sendo dado, o status quo, o CQD, a teleologia. O trabalho do trabalho é uma atividade crítica e política. O trabalho do trabalho é uma expressão que eu uso demais nas minhas teorias, porque muitas vezes os artistas querem que o trabalho funcione, né? Se o trabalho funcionar, deu ruim, né? O trabalho não pode funcionar. O que funciona são os objetos funcionais, né? Os objetos que são feitos para outra coisa, com uma outra objetividade. O trabalho do trabalho é uma coisa que jamais acaba, se o trabalho tiver coeficiente de arte alto, né? Coeficiente de arte é do chão, claro, né? Então, assim, se você não sei o que vem depois, deixa eu ver aqui, porque eu posso me ver. Pode passar, por favor, Ana Lu.
Então vejam, será verdade que Klein se jogou do alto de uma casa para se estatelar no chão? É claro que não. Isso é uma fotomontagem. Embora haja controvérsias, né? Tem gente que reclamou. Como? O cara não se jogou, está querendo me enganar. É claro que ele está querendo te enganar. É claro que ele está mentindo, mas ele está garantido pelo que eu acabei de falar em relação a Nietzsche, por exemplo, né? Que ela produz novas verdades. Você não vai querer que o cara, embora você fosse faixa preta, quarto dan, quinto dan de judô, não quer que ele morra em nome da arte, né? É a mesma coisa do cara que reclama que lá merda de artista, né? Do outro italiano, os nomes eu estou esquecendo todos. Mas enfim, tem um cara que reclama que a merda de artista não tem merda dentro, tem suco de tomate. Pô, mas vai virar merda, entendeu? Ou outro cara que diz que a fonte de Duchamp, não esse que a gente está vendo aí, eu vou falar já dele, que aquilo foi construído por Duchamp, porque não existe um registro das coisas registradas no cartório daquela fonte, daquele mictório que ele usou, como se ele tivesse construído a fonte. Pá, deixa o cara mentir à vontade, entendeu? Porque em relação a essa foto que a gente está vendo, é muito legal. Porque isso aí não é um trabalho do Duchamp. Isso que a gente está vendo é um trabalho do Alfred Stieglitz, que era amigo do Duchamp, e fez essa foto para ilustrar um artigo que saiu num jornal, numa publicação, que dizia que era o trabalho do Duchamp recusado no Salão dos Independentes. O que aconteceu? O Duchamp, como todo mundo sabe essa história, colocou nesse Salão dos Independentes um mictório, né? E ele era do júri, né? E ele foi, é claro, claro que ninguém sabia que ele era o Richard Muth, era um pseudônimo do próprio Marcel Duchamp, ele ficou na moita, né? E aí os caras ficaram ofendidíssimos, de coisa mais pornográfica que imundícia, e ele, olha, não acho, a melhor contribuição dos americanos para a cultura foram os objetos sanitários. E aí saiu do júri, se recusou a continuar, e esse trabalho que está fotografado aqui, ele perdeu-se, desapareceu, ninguém descobriu mais onde é que foi, né? O que faz muito sentido diante dessa contradição de um trabalho que chama-se fonte, portanto, é um emissor, né? Versus o mictório, que é um receptor. Nós, meninos e rapazes e homens adultos, usamos o mictório para fazer xixi. Portanto, a fonte não é um emissor, é um receptor. Isso tudo está na própria inversão da posição do objeto, né? Que esse buraco que aparece aqui, ele seria onde entra o cano, né? E lá, aqui a gente fica de frente para cá, enfim, uma série de subversões. Pois bem, é, é, por favor, no próximo. Ah, não precisa não precisa não. É aqui mesmo, La pittura cosa mentale. Esse trabalho é um trabalho de artes visuais, eu perguntaria, né? Talvez, né? É um trabalho de artes visuais. Só que esse é um trabalho de artes visuais que não foi visto. Como assim? Não foi visto? Não foi visto. O que foi visto primeiro, antes de qualquer coisa, foi uma fotografia de um outro artista, né? Então isso nos faz acreditar cada vez mais no dito de Leonardo da Vinci, a pintura cosa mental. Não é visual, né? Visual é um processo, é uma coisa, uma espécie de mediação entre a nossa inteligência, a nossa percepção e a coisa que está diante da gente. Portanto, ela é visual temporariamente, né? Mas ela precisa, a clareza do Leonardo da Vinci enfim, é total, né? Que ele entendeu que a pintura vale pela arte, né? Não é só a pintura. A arte é uma coisa mental, né? Mas eu vou pedir, eu não sei, acho que a gente cortou no meio da sua fala. Talvez você possa voltar um pouquinho. Não deu para escutar direito essa Qual última foi a parte. última coisa que vocês ouviram? Bom, você estava falando dessa compreensão do Leonardo da Vinci da arte como coisa mental, mas você começou a desenvolver essa ideia e isso foi cortado, assim. Eu falei do Kozuth, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir Não, isso.
Não, não Ah, é ouvi. importantíssimo, né? Porque o Kosuth ele escreve naquele Art After Philosophy, o que é estranho, porque a tradução para português é arte depois da filosofia, quando o correto seria arte segundo a filosofia, né? Mas Hum, ele diz que uma bobagem imensa, né? Que o Terry de Lille mete o pau, que o Duchamp teria sido o artista que nos revelou a verdadeira natureza da arte, o que não existe, né? Não existe natureza da arte se não mentir, né? Então, eu vou uma coisa muito bonita que é um pintor chinês citado pelo Deleuze e Guattari. O pintor chinês fala o seguinte: uma pintura, para ser pintura, é uma quantidade distinta sobre um determinado suporte. Mas para ser uma obra de arte de pintura, tem que deixar espaços suficientes para que passem cavalos. Cara, isso é muito bonito, né? Muito bonito, né? Eu falo de uma certa exterioridade também, né? É claro que se você olhar, por exemplo, as aquarelas do Cézanne, você vai reconhecer, embora um pouco literalmente, esses buracos, esses vazios por onde passam cavalos. Quem são os cavalos? Os cavalos onde mota o Giotto, onde está o Rembrandt, onde está o Jackson Pollock, onde está o Manet, onde está todo mundo, onde estão as cavernas, os desenhos rupestres nas cavernas, vem tudo a cavalo, né? A arte vem a cavalo. Tá vendo o bolão aí, então, né? Uhum. Tá vendo o mundo aí? uhum. Sim. Bom, então deixa eu falar rapidamente sobre esse trabalho, porque é um trabalho que eu faço desde 78, né? Portanto, o trabalho chama História do Futuro, portanto não vai acabar nunca, né? Porque a História do Futuro vai durar para sempre, né? Mas quando Milton, eu... liga a sua câmera. Oi? Liga a sua câmera. Ué, tá sem câmera? Você está sem câmera. Apareceu agora aí? Tá tudo certo. Apareceu, apareceu, Vamos. Ó, beleza. Então, como eu Apareceu. dizia, em 78, quando eu comecei a fazer esse trabalho, quando comecei a fazer esse trabalho sem saber o que eu estava fazendo, eu li um livro muito importante chamado A Scripta Pré-Histórica no Brasil, com Z, de um paleontólogo brasileiro que levantou a hipótese, no tempo ainda era uma hipótese, de que havia um continente único no período cambriano. Tá bem? Tá bem? Estão ouvindo bem? Então, né? uhum. Então, e aí eu fiquei com peninha, digamos assim, daqueles continentes que saíram da Pangeia, né? Pangeia, né? Uma terra única. E aí eu falei, bom, eu vou fazer um projeto, é claro que é um projeto no Arquiteto Sem Medidas, que é uma maneira que eu me refiro a mim mesmo, que buscando a ligação, a reconstituição da unidade perdida, né? Então eu pensei, vou fazer um sistema de pontes gigantescas unindo os continentes separados, por exemplo, a América do Sul e a África e outros continentes, de modo a reconstituir a unidade perdida, artificialmente e progressivamente. Tá? É claro que depois dessa ideia maluca, que gerou tese de mestrado, depois participou da minha tese de doutorado de alguma forma, é um trabalho que eu faço, tem inúmeros acontecimentos relativos a esse trabalho, inclusive uma exposição importante que eu fiz em Gibellina, na Itália, e esse vídeo que fiz aí para a Bienal de São Paulo de 2010, né? Então é um trabalho muito complicado que precisaria mostrar um PowerPoint que agora eu talvez consiga mostrar para vocês, se der tempo ainda. Mas então eu vou mostrar o História do Futuro. É complicado, tá? Vamos procurar entender. História do Futuro é um trabalho em progresso. Inicia-se em 1978 como projeto de um arquiteto sem medidas, visando reconstituir o continente único, o Pangeia, fragmentado no período cambriano em sucessivos cataclismos. O projeto original propunha a construção de pontes gigantescas ligando progressivamente os continentes separados, de modo a recuperar a unidade continental perdida. O projeto de restituição da unidade física entre continentes deu lugar a reflexões críticas sobre a ideia de unidade como enunciado geral, subjacente ao projeto de afirmação da própria condição humana e sobre a ideia de progresso, em nossa busca por ideais de perfeição. Em História do Futuro, o universo é constituído por três mundos superpostos.
Mundo imperfeito, mundo perfeito, mundo mais que perfeito. O mundo imperfeito é formado por continentes, mares, oceanos e pela ponte simbólica. O mundo perfeito é formado por pilares do novo mundo, pontes efêmeras e plano ideal. Os elementos estruturais do mundo perfeito, pilares, vigas e lajes, são recorrentes nas construções erguidas pelos homens através dos tempos. Nas analogias de história do futuro, o mundo perfeito é associado ao Estado. O mundo mais que perfeito é formado pelas cidades mais que perfeitas e pelos módulos de destruição. As cavernas ligam o mundo mais que perfeito ao mundo perfeito, passando através do mundo perfeito. As cavernas se localizam nas interseções dos elementos do mundo perfeito. Os três diferentes movimentos do módulo de destruição determinam os ciclos das cidades mais que perfeitas: ciclo de destruição, ciclo de construção e ciclo de vida. Os ciclos se dão em 4 movimentos. Durante um ciclo de destruição, por 2 vezes o módulo de destruição abandona a posição alfa, dirige-se à posição ômega e retorna, destruindo sucessivamente a cidade mais que perfeita, o plano ideal, as pontes efêmeras e os pilares do novo mundo. Durante o ciclo de construção de uma cidade mais que perfeita, o módulo de destruição percorre os mesmos caminhos entre a posição alfa e a posição ômega, desta vez construindo em 4 movimentos os pilares do novo mundo, as pontes efêmeras, o plano ideal e as cidades mais que perfeitas. Os ciclos de vida das cidades mais que perfeitas são determinados pela imobilidade do módulo de destruição na posição alfa durante toda a duração do ciclo. Os ciclos de destruição, construção e vida das cidades mais que perfeitas são simultâneos, permanentes e inexoráveis. O mundo mais que perfeito é organizado em um sistema de tríades de cidades mais que perfeitas. A sucessiva ocorrência dos ciclos de destruição, construção e vida das cidades mais que perfeitas coloca o universo de história do futuro em movimento. The date, August 21, 26, Doomsday. The place, Earth. Across the Earth, a despairing population attempts to hide. For billions, there is nowhere to go. Some people flee deep underground, desperately seeking out caves and disused mine shafts, or take to the sea in submarines. Others go on the rampage, murderous and uncaring. Most just sit, waiting for the end. As cidades mais que perfeitas são habitadas. Por serem imaginárias, seus habitantes são personagens conceituais igualmente imaginários. Os personagens de história do futuro são de 3 tipos: o sujeito da morte vulgar, o sedentário e o nômade. O sujeito da morte vulgar morre com a cidade mais que perfeita. Suas ações são do tipo passivo. Nas representações imperfeitas de história do futuro, o sujeito da morte vulgar é representado por vazios, lacunas, vãos, páginas em branco. Isso equivale a dizer que esse personagem é desprovido de representação, porque suas representações são simplesmente omitivas. Para escapar ao módulo de destruição, o sedentário procura as entradas das cavernas, onde encontra refúgio. Através das cavernas, o sedentário deixa o mundo mais perfeito, cruza o mundo perfeito e chega ao mundo imperfeito, onde se dedicará à permanente busca pela perfeição.
Em História do Futuro, as ações dos sedentários são do tipo reativo. Nas representações imperfeitas de História do Futuro, o sedentário ganha o contorno de uma figura antropomórfica. No entanto, essa figura não pretende representar um homem ou uma mulher. Em História do Futuro, as ações do nômade são do tipo ativo. O nômade se transfere de uma cidade mais perfeita para outra, próxima, que viverá seus ciclos de vida. O nômade vive em e vive com as cidades mais perfeitas. Com sua mobilidade, deslocando-se continuamente de um a outro ciclo de vida, de uma a outra cidade mais perfeita, o nômade conquista para si mesmo uma forma móvel de eternidade. Em História do Futuro, a existência do nômade é de um tipo mais que perfeito. Nas representações imperfeitas de História do Futuro, o nômade é uma esfera diminuta. A posição alfa é a única passagem possível de uma a outra cidade mais perfeita. Sendo a posição alfa ocupada pelo módulo de destruição, aí imobilizado durante todo o ciclo de vida, o nômade terá que negociar esta posição com o módulo de destruição. Negociar uma posição são termos simplificados para se referir ao encontro ou confronto entre módulos de destruição e nômades. O imenso tubo. Obrigado, uma esfera diminuta. Nômades e módulos de destruição relacionam-se na base de suas diferenças. O nômade desliza quando o módulo de destruição estaciona. Um é o rato, o outro é o gato. Um põe o outro para correr. O outro põe o outro para correr. As ações do módulo de destruição são ativas em relação às cidades mais perfeitas, que o módulo destrói, constrói ou deixa de ver. Mas são reativos em relação às ações do nômade. Enfrentando, provocando, penetrando e ativando o módulo de destruição, o nômade coloca o universo inteiro em movimento, transformando-o continuamente. Na História do Futuro, o nômade é o verdadeiro motor e a causa de todos os movimentos. Nos dramas de História do Futuro, o nômade é o protagonista. Em uma analogia proposta em História do Futuro, o nômade é identificado como a figura emblemática do homem como criador. Um artista, mas no sentido de que todo homem é artista, como desejado por Joseph Beuys, ou talvez como teriam desejado os deuses. O nômade é uma esfera diminuta. Se o nômade fosse humano, da mesma maneira, o seria um sedentário e um sujeito da morte vulgar. Nas analogias de História do Futuro, todos os três identificariam um mesmo homem ou uma mesma mulher. Apenas nesse caso poderiam ser referidos como ele ou ela. Eles e elas como nós. E aí? Uau! Posso fazer uma Sobreviveu? pergunta aproveitando? Posso perguntar? Pode, claro. É, acho que quando a gente produz, né, um vídeo a partir de um texto, ou de uma narrativa, a pior
coisa, assim, e a mais difícil é colocar imagens nessa narração, né? Como você fez aqui. E assim, tem escolhas extremamente felizes, né? Assim, e eu fiquei muito curiosa de saber como é que foi, porque foi a Simone, se não me engano, que editou, não Foi foi? Simone. Simone. É, como que você escolheu, você ou Simone, escolheram essas imagens? Ótima pergunta, porque havia muito mais do que as estão no vídeo, muito mais imagens. E eu Uhum. reclamei com ela, chega, para. E algumas imagens eu discordei. Eu falei, não, isso não tem nada a ver. Tanto que a minha crítica, uma das poucas críticas que eu tenho, porque eu acho o vídeo bem interessante, é essa ilustração através da imagem, ilustração do texto e vice-versa. Por exemplo, o Morto Vulgar, não, Morto Vulgar não. Tem um personagem que tem uma cena de um western spaghetti que eu acho que não tem nada a ver. Mas eu deixa ela fazer à vontade, e depois a gente corta um pouco, entendeu? Cortei muitas imagens. Se vocês virem os créditos no fim, eu estaria durante a prisão perpétua, porque eu contrariei a lei do direito autoral milhões de vezes, entendeu? Porque Uhum. a gente se apropriou de muitas imagens. Então a pergunta é boa porque foi uma contribuição maior dela do que minha para a escolha das imagens. Ficou um pouco ilustrativo, um pouco literal em alguns momentos, né? O que me Uhum. incomoda. O Rodolfo Pesaro, o Duda, que fez a trilha sonora, ele é bastante crítico também dessa. Ele acha que o vídeo História do Futuro devia ter outra natureza. Enfim, foram várias pessoas com opiniões diferentes, entendeu? Mas, em geral, as pessoas que veem o vídeo ou que viram na Bienal ficam muito felizes com o resultado. Eu também Uhum. já estou feliz com o resultado, entendeu? Porque foram tantos problemas, tantas dificuldades. Não é brincadeira participar do Bienal de São Paulo, né? Ainda mais com um trabalho como esse, né? Que tinha um cubo gigantesco de 4 metros, 2 toneladas. Enfim, é uma empreitada muito difícil, mas é muito compensador também, né? Estou vendo que tem uma multidão presente aqui, né? Eu peço desculpas aí pela minha insuficiência digital, porque não sei como que a gente pode resolver isso. Foi. Ô, Milton, posso Diga, falar? pode É, falar. não, não é pergunta, não é nada, não. É só Não, é um não? comentário, é só um comentário, porque quando você estava falando daquela questão da luz e da sombra, que eu acho muito bonita essa ideia da sombra, né? Hum. Eu lembrei de um poema que fala exatamente o que você estava dizendo de outro modo, que é Ah, é? aquele poema do Paul Celan, Fala Tu, conhece? Do quê? O poema do Paul Celan, Fala Tu. Não sei, acho que não. Deve Ele ser diz alguma o coisa do... seguinte, é curtinho, eu vou ler esse pedaço. Ele diz, Ó, fala vamos lá. também tu, fala em último lugar, diz a tua sentença, fala, mas não separes o não do sim. Dá à tua sentença igualmente o sentido, dá-lhe sombra. Legal. Ah, que bonito. Não é É bonito? bonito. Dá-lhe sombra Lindo. bastante. Dá-lhe tanta quanto exista a tua volta repartida entre a meia-noite e o meio-dia e a meia-noite. Olha em redor, como tudo revive a tua volta. Pela morte, revive. Fala a verdade quem diz sombra. Mas agora reduz o lugar onde te encontras. Para onde agora, ó despido de sombra, para onde? Enfim, é isso. Quer dizer, depois tem mais uma estrofe, mas a coisa para você ver, você precisa da sombra, né? É É, ela que vai dar o volume, a forma. claro. Eu trato da sombra com muito respeito, porque a sombra é a prova da existência do corpo, né? Não existe sombra sem corpo, né? Talvez no Peter Pan, né? Na história do Peter Pan, né? Mas o que se lembra que ele perde a sombra e fica procurando a sombra, ele vai atrás da sombra.
Mas a questão da sombra tem a ver com a questão da crítica, da política da crítica e da crítica da política, né? Ou seja, estamos cansados de iluminismo, né, de certa forma, né? O iluminismo prometeu a Idade do Ouro, uma época de felicidade, de terminar o trabalho, enfim, Marx e todo o projeto iluminista. Não deu certo. Basta ligar a televisão Globo de manhã para você ver que o iluminismo não deu certo, né? Porque prometeu mundos e fundos e é porque a gente estava correndo atrás da falsa unidade, da falsa ligação entre os territórios. Por isso que surge de repente, pós-iluminismo, tantos movimentos de classe, de feminismo, de gays, de negros, de minorias, porque é preciso preencher as lacunas que o iluminismo prometeu preencher e não preencheu. Então, assim, isso aumenta a potência crítica do trabalho de arte, né? Porque tem uma coisa muito bonita do Platão, né, oi? O Platão tem uma coisa muito bonita que ele fala sobre, tentar alongar um pouco, a viagem que Eros faz, levando a alma do mundo somos nós, né? Somos os humanos, para conhecer a ideia de bom e de belo, ou seja, a teoria, né, que está lá em cima no mundo transcendental. E quem carrega a alma do mundo é a Diotima, que é a sacerdotisa do templo de Eros, né? E quando ele chega lá, a alma do mundo, nós chegamos lá, a gente fica maravilhado com aquela beleza, com aquela correção e tal, e queremos, no primeiro escrito do Platão, é uma contemplação, né? Ah, que belo, que lugar bonito, que ideia bonita e tal. Mas no outro livro, ele fala de uma transa sexual, uma relação sexual entre a alma do mundo, nós, e a teoria. Cara, isso é muito bonito, porque é a própria poesia, né? É uma produção poética, como diz Platão. Então, assim, talvez os iluministas tenham esquecido dessa promessa, né? De que esse encontro com a teoria, eu sou muito acusado, injustamente, eu diria, de ser muito teórico. Graças a Deus eu sou muito teórico, porque não aguentaria o real sem a minha teoria, né? E o meu trabalho ele é muito, 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 muito teórico, enfim, tem muita referência de filosofia e tudo mais, né? É o que segura a minha onda, né? Porque fazer quadrinho para botar na parede eu gostaria muito, né? Inclusive para vender e tal. Mas não é o meu discurso, né? Eu preciso muito, eu sou escritor, agora estou me identificando não mais como arquiteto sem medidas, mas como escritor, né? Porque foi preciso passar por esses 20 e tantos, 45 anos de aulas, né? Para poder ensinar para mim como é que se vive, né? Enfim, estou com 78 anos, ainda tenho algum tempo, né? Mas é bonita essa coisa, essa promessa de uma política e dessa relação sexual entre a alma do mundo e a ideia do bom e do belo, nascem filhos. Os filhos são as próprias pessoas que são filhos gerados pelo pai e mãe, mas a política, né, a crítica, o Platão dá uma de progressista, né, porque ele fala, são os trabalhos de arte, enfim, mesmo que ele não seja muito chegado à arte, mas ele promete uma recompensa, né, por esse encontro amoroso. É um pouco o que se dá entre o nômade e o modo de destruição, porque embora aquilo ali signifique um certo confronto, né, um confronto bélico, um confronto de antagonismo, afinal o nômade é uma esfera diminuta, né, nem aparece nos desenhos finais da História do Futuro, ele é apenas um personagem conceitual, mas ele tem que atravessar o modo de destruição, que está lá parado esperando por ele. Tem um lado meio história em quadrinhos, tem um lado do Tom e Jerry, né? Como se o nômade fizesse cosquinhas no modo de destruição, que fica muito invocado. Quem é que está me fazendo essas cosquinhas? Eu vou te pegar, seu nômade safado. E ele sai correndo atrás de um nômade, só que ele pensa que o nômade que ele está correndo atrás é o mesmo, mas não é, é outro. É outro nômade, entendeu? Eles se sucedem, né? Como sucedem os ciclos de destruição. Eu não sei se vocês entenderam alguma coisa da História do Futuro, porque tem um PowerPoint, que eu, se tivesse tempo, mostraria, que mostra melhor a História do Futuro, melhor do que o vídeo, porque o vídeo é um vídeo, né? Mas tem uma anotação de fases diferentes do trabalho. Mas o Desde... filme, a gente entra nele, é uma coisa. É, eu acho que
é um entendimento maior até do que o que você pode imaginar que a gente entendeu. Não, é porque Então, isso é por bacana. exemplo, no PowerPoint dedicado à história do futuro, tem toda a experiência de Disbelina, que é fundamental, né? Tem a construção do módulo lá, enfim, tem Eu coisas acho que a que gente pode marcar depois, numa hora que você tinha saído, não sei se você estava aqui, eu falei, mas a gente fazer de novo. pensar um outro segundo momento de um Eu acho encontro bom. na UERJ, no segundo semestre. E aí Mas um por que na momento, UERJ? Por que na UERJ? Porque na UERJ tem problema, o meu equipamento está aqui na minha frente, né? Não é um PowerPoint. sei, Então, mas assim, a gente pode pensar numa outra sessão com isso que eu filmes, pensei. organizar isso com um pouco mais, não sei, pode Eu acho pensar que isso seria, para mim, no seria, próximo seria semestre. gratificante ter uma, Porque seria assim, gratificante ter uma nova sessão, porque eu completaria a minha é, fala, né? eu tinha uma pergunta, Milton, para te fazer. Passa. E talvez, na verdade, eu fico me perguntando e até vendo o trabalho, tudo isso que você apresentou agora, de uma certa maneira foi, sei, muito esclarecedor para mim também, mas eu fico me perguntando se esse trabalho que você está instalando na UERJ, ele seria mais um passo, mais um é, momento dessa grande história do futuro, assim, ou se é outra coisa. Eu fico com uma É pergunta. curioso, porque, por uma coincidência, tem um trabalho que pegou fogo, infelizmente, né? Que é um desenho de uma aquarela de 2,10 m, que eu fiz a partir de um edifício em Santa Teresa, olhando para a paisagem que está lá atrás, né? Tem o Maracanã e ao lado tem a UERJ. Então, por isso que eu estava lá no terraço, tentando ver ao contrário, entendeu? Ver da UERJ para Santa Teresa. Esse lugar de onde eu fotografei as 14 fotos que geraram o desenho é onde morava um amigo meu chamado Pedro Sayas. E o nome desse trabalho é O Estudante de Urbanismo e a Cidade do Futuro, que faz parte, foi com esse trabalho que eu entrei para o IPUR, para fazer mestrado em planejamento urbano, percebe? Então tem toda uma narrativa que se fecha, a história do futuro, cidade do futuro, e a hipótese da cidade do futuro é que não vão acontecer transformações radicais, como, por exemplo, o sambódromo, que não tinha quando eu desenhei o trabalho, entendeu? O sambódromo é uma interferência posterior ao desenho, percebe? Então, assim, olha que bacana. Quando eu estava fazendo essa pesquisa lá no IPUR, a partir desse desenho, eu levei lá para o lugar, não o desenho original, porque é uma aquarela, um traço valioso, que pegou fogo, né? O trabalho pegou É fogo no mesmo, incêndio lá em que São Paulo. coisa, né? Eu perdi 32 trabalhos nesse incêndio. Foi uma desgraça. Foi uma perda muito chata, para mim, para a galeria também, para várias pessoas. Mas aí eu cheguei lá embaixo com uma cópia heliográfica em preto e branco daquela paisagem, né? E aí o garoto falou assim, mas o que é isso aí? Eu falei, isso aqui é este lugar onde estamos agora. Aí ele falou, mas onde é que está o apartamento? Eu falei, qual apartamento? Eles apontaram para o prédio onde morava o Pedro, de onde eu tinha feito as fotos. Eles reconheceram as suas casas. Ah, eu moro aqui, eu moro aqui. Olha que loucura essa história. Incrível isso. Muito bonito, né? Aham. Acabei chegando à conclusão de que eu e a minha equipe, que eu montei uma equipe para fazer esse trabalho, não tínhamos a competência suficiente para fazer essa pesquisa, entendeu? Então, é mais uma história do futuro, é uma promessa que eu preciso cumprir. Então, eu não sei se eu vou conseguir realizar essa proeza do trabalho que eu estou acabando de escrever. Mas, de qualquer maneira, o que me interessava era ver da UERJ, a partir da UERJ, o ponto de vista desse desenho, entendeu? Eu não consegui identificar até agora onde é que está o... Porque tem muita favela, muita casebre, muita torre, muito edifício, muito bonde, muita nuvem. Tem a FAO, tem a Central do Brasil, tem o Maracanã, é uma loucura. É incrível. Eu Enfim, nunca... fala. Então, é um projeto que você começou a pesquisa fazendo essas fotografias
reversas, por assim dizer. Eu não fiz nada ainda em relação a esse projeto da UERJ, eu só subi no terraço, entendeu? Entendi. E estou buscando Então, viabilizar através desse caminho. Mas eu não sei se eu vou conseguir, entende? Porque as dificuldades são muito grandes. Bom, tem algumas ideias parciais que eu posso concretizar, mas eu ainda estou especulando, entende? Tem aham. outra ideia que eu vou anunciar para vocês. Em agosto vai inaugurar uma exposição da Bia Lessa no MAN. É uma exposição dedicada à Light, 120 anos da Light, da companhia Light, né? E a Bia me pediu para fazer um trabalho, e eu fiz um trabalho que o que eu vi pronto, um teste, é muito bonito, muito bonito. É um trabalho que mede 18 metros por 7,5. E é uma placa, são várias placas, são 360, bom, pelo tamanho do que ela chama de maquete, vocês podem imaginar. E é iluminado por baixo. Essas placas que ficam a 10 centímetros do chão são iluminadas por baixo e são cortados com raio laser. Cara, ficou bonito pra caramba. E eu pensei em fazer algo semelhante com a UERJ, entendeu? Não sei o que ainda, mas gostei tanto do resultado, que ficou deslumbrante, que eu pensei em uma alternativa a esse projeto da Cidade do Futuro, seria esse que eu estou pensando. Então anotem, em agosto, em algum momento, já tem a data da inauguração. É estranho porque não é uma exposição de arte, é uma exposição institucional, né? Mas o meu trabalho é de arte, é muito bonito. Estou louco para ver pronto. Gente, acho que a Érica quer falar alguma coisa. Quem? Érica, que está aqui, ela deixou um comentário. A Érica está no último quadradinho. No chat tem um comentário dela. No chat. Sim. A Érica Escreveu está aqui, achei querendo. muito interessante que hoje temos cidades, como alguns lugares na Ásia, que lembram estruturas de cidades perfeitas, com estruturas elevadas. Fico pensando na possibilidade dessa analogia das cidades do futuro virem a se concretizar. É engraçado, Érica, porque quando eu mostrei, eu já mostrei esse trabalho várias vezes, inclusive antes da Bienal, quando eu fazia doutorado na Inglaterra, eu mostrei para a Universidade de Essex, né? Fiz uma palestra lá e mostrei, e tem um curador mexicano que ele é assistente ai meu Deus, do artista belga, que é um dos meus preferidos, que mora no México. Como é que me ajudem aí? Que a minha memória para nomes acabou. Francis Alice. Francis Francis Alice. exatamente. O assistente dele é o Gualtemoc Medina, ele é conhecido no mundo todo, fez doutorado lá em Colchester. Ele fez essa mesma pergunta: Milton, você pretende construir isso aí? Eu falei, cara, ou você é maluco ou eu sou maluco. Eu não sou maluco, você está louco. Isso aí é um projeto conceitual. Ele achou que eu seria perverso o suficiente para colocar em prática esse projeto de um arquiteto sem medidas. Falei, cara, entendeu? Não tem nada a ver. Ele foi ao pé da letra, percebe? Então é um pouco isso que a Érica pergunta. Não tem praticidade nenhuma. Basta pensar na construção de pontes gigantescas ligando os continentes. Não deixariam eu fazer isso, percebe? Mas o importante, respondendo de forma mais completa, é que, num determinado momento, eu descobri que essa restituição da unidade não era exatamente o que deveria fazer, porque existem várias outras unidades perdidas, né? A questão do Uno é uma idealidade moderna, né? A unidade do self, a unidade de Deus, a unidade da arte, a unidade do cacete A4. E agora a unidade da Pangeia, né? Que foi perdida por causa dos cataclismos, né? Aí eu descobri que eu estava lidando com uma coisa muito mais complexa, né? Que é a questão filosófica da unidade, percebe? Então eu fui fazer doutorado pensando em fazer História do Futuro, não fiz outra coisa. Mas a minha ida para a Inglaterra, que eu fiquei lá 7 anos, o meu filho no celular, foi uma história do futuro, né? Porque, de certa forma, foi muito, muito importante, foi um sofrimento enorme, eu me dei mal lá com a universidade, afinal de contas, eu estava cercado de ingleses, né? Que é um problema danado, mas foi bacana.
Então, assim, é um trabalho para ser pensado conceitualmente, percebe? Quando eu fiz prova para o UFRJ, aliás, isso vai estar publicado na Arte Ensaios, que o Felipe Scovino pediu para a gente fazer uma espécie de depoimento sobre a experiência. Eu falei, claro, do SPA, né, da nossa convivência lá, e eu falei, eu contei a história de como que eu entrei para a UFRJ. Eu precisei fazer mandado de segurança, porque a instituição que teria que revalidar o meu diploma, a única, seria o PPGAV. Aí a funcionária que me atendeu lá da reitoria falou, olha, é impossível, porque o PPGAV ainda não foi autorizado. Eu falei, mas como assim? No, grau 5 na CAPES? Ela falou, não, mas não saiu no Diário Oficial. Eu falei, uau! Já existia o PPGAV sem estar publicado no Diário Oficial. Aí eu tive que entrar com mandado de segurança, percebe? Para poder. Aí ela falou assim: tem alguma coisa de filosofia no seu trabalho? Eu falei: é um trabalho de filosofia. Né? História do Futuro, que eu fiz lá na Inglaterra, é um texto de filosofia, completamente filosofia. Aí vamos mandar para o IFIX. Eu virei doutor em filosofia pela segunda vez, pelo UFRJ e depois pela Universidade de Londres. Eu até hoje não sei quem foi que julgou, só que eles viram, talvez não tenham lido, né, porque é uma coisa, sei lá, 90 mil palavras. Eles devem ter visto na bibliografia, né, que era carregado de filósofos. É um texto de filosofia, né? Mas eu fiquei feliz de escrever homenagem a vocês, inclusive, né, minhas ex-alunas e ex-orientandas, né? Quase todo mundo. A Regina não foi minha orientanda, mas foi minha aluna, né? TT foi minha orientanda, a Inês foi minha orientanda, a Lanu e Cristina foi minha aluna, Malu foi minha aluna. Eu fui professor de todo mundo. Eu encontro as pessoas na universidade, esse cara foi meu aluno, meu aluno, meu aluno. É bacana, são 45 anos dando aula. Enfim. Que mais? Que mais? Vamos tentar retomar essa nossa estratégia, Inês. Como é que. Vamos Eu me tentar um sentiria segundo mais. tempo. Olha, o Pedro está levantando a mão. Diga, Pedro. Me deu Pedro. Olá, boa noite. Boa Oi, noite. Pedro. Tudo bom, Milton? Sou aluno da UERJ, do bacharelado, também fiz a Legal. licenciatura terminada agora. Já acompanho seus trabalhos que no CCBB, em 2014, eu lembro que Foi. entrevista à exposição e me chamou muita atenção os trabalhos das paisagens, assim, e na época me chamou a atenção porque eu não me lembro de visualizar desenhos de pessoas habitando esses espaços, né? Mas tinha uma ideia de formigueiro também, assim, me veio essas impressões no primeiro contato com o seu trabalho. E aí, a partir da sua fala, me veio também quando você fala, né, a ficção que não mente, né, me remeteu a uma entrevista que eu vi da Susan Sontag, em que ela fala da palavra história e que ela chega a nós numa forma de dicotomia, é, na verdade antagônica, assim, né? Que ela pode vir com uma expectativa de um papo furado, tem com história, que história é essa? Mas também ela pode chegar como, me conta essa história direito, sabe? Que história é essa? Como Aham. um lugar de busca da verdade, dos fatos. E me veio um pouco essa dimensão no que você falou, assim. E até quando eu vendo o seu vídeo, né, me veio uma estrutura também assim de um gênero da ficção científica e me veio filmes como Duna, que foi um filme que eu fiquei um pouco obcecado várias vezes, assim. E apesar de ser ficção, né, a ficção científica ela parece que consegue condensar certas questões que a gente está angustiado em tentar responder ou entender, né? E aí, de novo, uma busca na ficção por algum indício mais que a gente possa crer, de repente, né? Não sei, entender alguma coisa, algum fio, assim. Aham. E, e aí me veio um pouco essas reflexões a partir da sua fala,
Me veio outras também, da ideia da exterioridade, da interioridade. Me remeteu a um texto que eu durante a minha formação aqui na UERJ, do Antônio Bispo dos Santos, em que ele fala que a forma é conteúdo. E me parece um pouco, acho que tem agarra um que você falou, de certa forma, e ele usa uma metáfora interessante que ele diz que nas sociedades lineares o, o pé é conteúdo e o sapato é a forma, não se consegue entender o sapato enquanto conteúdo e o pé como forma, já que é o pé que vai dar forma para o sapato, enfim. É. Me vem um pouco também um pouco essa reflexão em cima do que você falou. Mas se você puder falar, de repente, um pouco sobre essa questão da história, da ficção, Posso assim, falar? Bacana, legal, obrigado. Assim, você está vendo o que eu estou fazendo? Mexendo as mãos, né? Isso não é história, mas pode vir a ser, né? Eu estava lá numa palestra hoje, tinha um maluco que não parava de mexer com a mão. Para isso aqui virar história, é preciso escrever sobre isso. Preciso escrever sobre isso, né? Mesmo que seja mentirosa essa história, percebe? Portanto, eu prefiro história, como Gombrich, por exemplo, chama o seu livro de The Stories of Art, né? Não é Histories of Art. Ele faz questão de falar que é história. Isso significa o seguinte, a história, aliás, o Ronaldo Brito tem um texto muito bom, que ele fala essa mesma coisa que eu estou falando agora. É preciso uma história da arte, no caso, mas uma história em geral, que seja plástica, né? Como é a história que fala de artes plásticas, é preciso que ela seja maniável, que ela seja adaptativa, né? Tem um sujeito, um bom escritor chamado Stephen Tomlin, eu posso depois passar para vocês, Stephen Tomlin, Toulmin, que escreveu um livro chamado Cosmopolis, A New Agenda for Modernity. Ele sugere que a gente nunca soube se adiantar ou atrasar os relógios da história, de forma a tirar o marco da modernidade das mãos de Descartes e botar na mão de Montaigne. Porque o Montaigne ele era um sujeito divertidíssimo, né? Um sujeito que não importava você dizer para ele que, olha, uma bola de ping-pong não vai atravessar uma parede de concreto. Ele falava, por quê? Porque você está falando da possibilidade? Eu não estou interessado na possibilidade. Estou interessado na probabilidade. Se eu conseguir provar a você que isso aqui é um Volkswagen amarelo, eu cumpri essa missão, percebe? Porque a ficção não mente, entende? Então, por que você acredita num filme completamente ficcional? Né? Aliás, você falou da ficção científica, eu fui um leitor totalmente obcecado com ficção científica, li coisas muito interessantes. Continuo lendo. Tem um autor que eu recomendo fortemente, que é o Ballard, não sei se vocês já leram esse cara, é um inglês incrível. Lembra do filme Império do Sol, do Spielberg? Que é um menino que nasceu em Xangai, filho de ingleses, e tem a guerra entre Japão e China, e esse personagem menino é o autor é o escritor do qual eu estou falando. É genial, ele é genial. Ele escreve uma espécie de ficção científica, entendeu? Mas eu diria que é uma ficção filosófica. O cara é genial, genial. Ele fez Crash, né, o filme do Cronenberg, que ele fez a história. Enfim, é um sujeito maravilhoso, um escritor que eu estou assim ainda, já li quase tudo do cara, né? Mas ele lida com essa instabilidade dos referentes, né? Que você pode encontrar Como isso é o em... nome dele, hein? Hã? Como é o nome dele? Nome. Ballard, Ballard, Ballard. Anotou? E aí tem uma infinidade de títulos, né? O cara estudou medicina, foi para os Estados Unidos, e aí descobriu que não tinha nada a ver com medicina e virou escritor, né? Mas é maravilhoso, é muito, muito bom, muito louco, muito louco. Ou, por exemplo, ele escreveu um texto pro... Cara, minha memória tá ferrada. Todos O nós. cara que fez o Spiral Jet, Smithson. Smith. Ele escreveu um texto de um catálogo para o Smithson,
para você ver as conexões, entendeu? O cara que escreveu roteiros para Cronenberg, entendeu? É um cara genial, não percam. Ele é fantástico, né? Tem histórias incríveis. Fale. Agora, Milton, todo esse momento que você fala da probabilidade em relação como contraponto do possível, tem uma coisa, eu fiquei muito interessante assim, porque a probabilidade é quase, não é o oposto do possível, né? A gente tem uma ideia da probabilidade como um pensamento, uma reflexão calcada na realidade, que tem exemplos, a probabilidade como sendo é, um modo cauteloso de você constituir um pensamento que possa se tornar alguma coisa real. Mas a articulação, a especulação que você constrói, a probabilidade, ela ganha, assim, um tom. Vou desligar aqui ativar. A probabilidade ela ganha um tom, um sentido muito mais quase que do impossível, por assim dizer. O que você explora no conceito de probabilidade é essa possibilidade de uma construção do impossível como um único possível, né? Eu fiquei pensando sobre isso, porque você contrapõe o possível com a probabilidade, mas sem tornar não o possível com o impossível, por assim dizer, mas tem um germe de impossível nessa, sei, eu me Olha, pergunto se isso para você faz algum sentido, assim. total, né? Porque veja, o exemplo eu muitas vezes recorro a dois personagens de animação, que é o Frajola e o Piu Piu. Vocês devem lembrar, né? O gato preto e branco e o Piu Piu, que é um passarinho chato pra caramba, né? Que acredita tudo dele é by the book, né? Ele segue o manual exatamente como para poder manter o desenho vivo, né? E tudo que ele faz dá certo, porque o dá certo para ele é salvar-se do ataque do gato, né? E o projeto do gato é comer o passarinho. Nunca vai comer, nunca vai comer. Porque as máquinas funcionais, disfuncionais do Frajola, são iguais à fonte do Marcel Duchamp, entendeu? Não são objetos funcionais. Eles não funcionam. Aliás, não falei isso, mas é importante falar. O trabalho de arte não funciona. Se ele funcionar, Você deu falou. ruim. Falei, né? Eles têm que trabalhar. O trabalho do trabalho é o que mantém, por exemplo, um quadro como Las Meninas do Velázquez contemporâneo até hoje, né? Então é importante saber, o trabalho do trabalho é fundamental para a interpretação, para a historização do trabalho. Então, assim, o Frajola, ele não se importa que as máquinas dele não funcionem. Não se importa, porque ele é o próprio Marcel Duchamp, entendeu? Enquanto o passarinho tudo dá certo, e para nós, para o nosso desgoverno, porque tudo dá certo, é uma pena, porque a gente fica torcendo para o Frajola comer o passarinho, né? Entendeu? Mas, assim, a questão do Frajola é boa porque ele é o cara que não se importa com a impossibilidade, entendeu? Ele precisa, como você falou, ele precisa da impossibilidade para provar que é provável. E um dia, quem sabe, eu vou comer esse passarinho, entendeu? Uhum. E ele tenta provar isso a cada momento, entendeu? Ele é o homem da probabilidade. É o homem da probabilidade. Mas vejam, esse negócio, falando um pouco mais seriamente, é o que o Stephen Tolman defende no New Agenda for Modernity, entendeu? Tirar da dureza sistemática de Descartes e botar na moleza, malevolente, sambista até, se a gente quiser, entendeu? Alegre, jocosa do Montaigne, que é um sujeito que não se importa de você não. Por que você não acredita que isso aqui é um Volkswagen amarelo? Quer que eu prove? Eu provo. É claro, apelando para a ficção, apelando para a mentira, apelando para uma coisa maleável. Por que o Stephen Tolman defende o Montaigne? É porque nos tempos contemporâneos temos uma única certeza, não é? Qual é a certeza que temos? Estamos perplexos.
Qualquer outra verdade é mentira. Não tem nenhuma certeza que não seja essa. Estamos perplexos. Para que serve o avião? Para pousar em segurança. No entanto, ele serviu para derrubar 2 torres. Para que servem 2 torres? Para você subir e descer em segurança. Ou seja, a realidade o tempo todo passa a perna, rasteiras da capoeira, né? A gente vive caindo. Aliás, eu estou caindo muito por causa do mal de Flintstone que eu tô vitimado, né? Eu estou caindo, outro dia quebrei o rádio do braço, enfim. Então, assim, o Stephen Thomas ele fala da necessidade de um sistema que não é tão sistemático assim, que seja maleável, que seja propriamente plástico, para lidar com essa dureza da contemporaneidade. Entendeu? Um exemplo, eu não pegaria bem, mas lembra do Afonso Romano de Santana, né, que faleceu de Alzheimer agora há pouco tempo? Ele não está. Ele morreu, né? Enfim, ele combateu a arte contemporânea o tempo todo que pôde, né, nos últimos anos da vida dele. Contra nós, né? Assumiu posições reacionárias pra caramba e perigosíssimas, né? Super preconceituosas e totalmente furadas, totalmente erradas, né? Mas ele não estava satisfeito, não estava conformado com a perplexidade. Se a gente não se conformar com a perplexidade, a gente virá político. Você tem que estar muito chateado com a perplexidade, né? E comemorar a perplexidade, porque ela produz novas verdades. Né? Não acredito no que está se passando, não acredito que o Trump tomou as medidas que ele tomou hoje. Mas, ótimo, não se trata da possibilidade, mas a probabilidade dele, entendeu? A probabilidade dele fazer o que ele provar que o Brasil está sendo um mau companheiro, entendeu? Isso aí é uma política que a gente precisa dominar. A sombra disso aí, entendeu? A sombra dessa iluminação que atingiu aquela cabeça loura daquele idiota, daquele fascista. Cobra Coral, né? Fundação Cacique Muito Cobra bom Coral Cobra Coral. já respondeu, Muito bom. mudando o Bom. tempo. Mas é verdade, entendeu? Vocês já pensaram nisso? A única certeza que temos, por exemplo, o Jeff Koons, que é um artista que muita gente implica, né, que eu acho que faz parte da história, é importante discutir o reacionário o Jeff Koons, como é importante discutir o Francis Alice com a sua positividade incrível, trabalho genial, extremamente político, mas o Jeff Koons fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, se você me mostrar uma imagem abstrata expressionista, eu vou achar que você está querendo me enganar. Mas se você me mostrar uma imagem que eu veja os pixels, eu vou ver que você não está me enganando, porque você está mentindo. Eu sei que você está mentindo. Porque pixel não existe, né? Existe apenas virtualmente. Então é muito interessante isso, entendeu? Enfim, você tem que lidar com a perplexidade de forma perplexa, né? É o que eu falei no início da conversa, entendeu? Trabalhar com a sombra, trabalhar com a máscara, trabalhar com o monstro, trabalhar com o outro lado, com Étant donné. Né? Lembra do título do show? Étant donné, la chute d'eau et le gaz d'éclairage? É aquilo, tem que lidar com... E depois tem 3 pontinhos. Né? No Étant donné, o último trabalho que fez, né? Termina com 3 pontinhos, ou seja, não se completa. Né? O trabalho não se completa. Sendo dado A e B, calcule C. Não é assim, não é um teorema, é uma hipótese vaga, né? É uma coisa que precisa da plasticidade que eu exemplifiquei com meus braços se mexendo, né? Respondendo ao Pedro, porque... Mas isso que eu falei para o Pedro é importante, é preciso que se escreva. Isso é um pouco derrideano, né? que é Vale o Escrito, é o jogo do bicho, mas se você... E não basta escrever, não, tem que escrever bem. Para as pessoas acreditarem. Porque se você assistiu à Guerra do Golfo pela TV Globo ou pela CBN, é diferente. São 2 guerras completamente diferentes, entendeu? Ah, não, a guerra da TV Globo era mais bem montada, era mais bem iluminada, mais narrada, os apresentadores eram mais interessantes. Mas como? Você está falando do programa de televisão ou está falando do real que aconteceu lá? Teve um atentado do ETA, em Madrid, que explodiu o trem e saiu no jornal, num jornal saiu um sujeito sem perna. Num outro jornal saiu o mesmo cara com perna. Qual é a verdade?
O problema do cara que estava com perna é que a perna dele, que foi feita no Photoshop, estava muito mais bem acabada. Entenderam? Porque os caras fizeram o Photoshop para colocar, para não ficar chocante aquele cara sem perna. Lembra fotografias do Andy Warhol, né? Aquele acidente que o cara foi para em cima do poste, né? Aquela, assim, entendeu? Então, assim, é preciso escrever bem para poder contar a melhor mentira, né? Enfim. Bom. Mas olha, eu gostei da ideia, se for possível, da gente repetir nesse mesmo formato. Eu aprendo a lidar com, porque eu tenho aqui meu computador com todos os meus dados, entendeu? Eu não tenho. Roubaram meus 3 laptops, entendeu? Nossa, que horror. É, eu, Bom, Milton, super obrigada. De qualquer eu que maneira, agradeço. muito bacana, sim. Obrigada também todo mundo que participou. A gente vai subir a nossa sessão aqui para o canal YouTube. E aí também, assim que a gente se organizar no começo, depois do recesso, no próximo semestre, chamamos todo mundo de novo e Legal, continuamos. Vemos tá os bom. Eu fico muito agradecido a você, Inês, Ana Lu, Imagina. a turma toda. Muito legal ter tido. Obrigada. Sempre bom te Nada, ouvir. Legal. Continuamos, Obrigada, Milton. bacana, tá assim. bom? Obrigado. Obrigada, Milton. Até a Nada, próxima. Tchau. legal.